Queridos e preciosos irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa. Espero que você tenha tido uma tarde abençoada, junto à sua família. Nós estamos com esse momento agora, todo mundo parado, ninguém sai de tarde, domingo, não visita, não pode ir a lado algum. Então, espero que você tenha passado uma tarde, aproveitado para passar um final de semana com a sua família, um domingo com a sua casa. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo a gente não temos domingos tranquilos, onde a gente não tem aniversário, onde nós não temos que visitar um parente, porque a gente não pode fazer isso nesse momento. Então, é domingo dentro de casa. E é assim que nós deveríamos passar os domingos, meditando em Deus, na sua palavra. Então, eu espero que você tenha passado um domingo assim, muito tranquilo, uma tarde tranquila. Tivemos a nossa escola bíblica hoje de manhã e foi uma grande bênção. E agora à noite, olha, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, fique de pé comigo, vamos começar o nosso culto. Fica de pé, abre a sua Bíblia aí já. Vou pedir a você para abrir a sua Bíblia. Eu quero engrandecer a Deus, dizer: seja engrandecido o Senhor, Deus Todo-Poderoso, hoje e para sempre. Que nosso Deus seja engrandecido, que nosso Deus seja louvado. Então, aí de pé, deixe sua Bíblia agora sobre a cadeira, levanta sua mão para o céu. Nesse momento, feche os seus olhos, vamos todos agora. Eu sei que você está na sua casa, se você não puder ficar de pé, sentado aí onde você está, na sua sala, talvez no seu quarto, onde fica bem a internet, mas agora feche os olhos, levanta suas mãos comigo, deixa sair dos seus lábios uma palavra de agradecimento, de honra ao nome do Senhor. Hoje é o terceiro dia do mês de maio, o mês de abril passou e Deus tem nos sustentado. Então feche os seus olhos comigo e deixa sair uma palavra de gratidão. Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Eu levanto as minhas mãos nesse momento para te engrandecer, para declarar que tu és santo e que não existe outro além de ti. Tudo vem de suas mãos, tudo vem de ti. Senhor, ainda degustando a palavra dessa manhã, eu quero te agradecer que mesmo que as situações não sejam mudadas, o Senhor me sustenta, o Senhor acalma a minha vida, o Senhor traz refrigério sobre mim, e eu louvo, exalto o teu precioso nome neste momento, nessa noite, ó Deus, com as minhas mãos levantadas, com os meus olhos fechados, mas com os meus lábios e o meu coração aberto, eu declaro: seja engrandecido, Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E que todos digam amém, amém, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, agora abra comigo sua Bíblia. Eu quero ler um texto importante com os irmãos, que está em Isaías capítulo 26. São 12 versos. Isaías, capítulo 26, pegue sua Bíblia aí agora nesse momento e vamos fazer essa leitura pública, essa leitura bíblica pública aqui para nós. Isaías, capítulo 26, cântico de confiança na proteção divina. E você vai se identificar bastante com alguns versículos desse texto aqui importante. Diz assim, Isaías capítulo 26, você já encontrou, diga amém e acompanhe comigo. Diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Então, é um convite a sermos uma nação justa e que guardemos a fidelidade. Nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se temos o propósito firme de confiar no Senhor, Deus vai nos conservar em perfeita paz. Esse momento todo de turbulência, nós vamos passar por ele
com paz, porque confiamos no Senhor. Confiai no Senhor, verso 4, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplana a vereda do justo. Então Deus, Ele é justo. Só Ele para fazer justiça. Não é presidente da República, não é governador, não são os prefeitos, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não são justos. Quem é justo é Deus, e só Deus para fazer justiça. Tu que és justo, aplanas, endireita a vereda dos justos. Nosso Deus que é justo pode endireitar a nossa caminhada. Verso 8, desculpe. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque presta atenção, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, quando Deus age com justiça, com juízo sobre a terra, os moradores da terra aprendem a justiça. Então, esse é o momento de vermos a intervenção de Deus com justiça sobre a terra, para nós aprendermos justiça. Você não sabe ser justo, eu não sei ser justo. Nós precisamos aprender, quando Deus age, aprender com Ele sobre justiça. Verso 10. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então, o Senhor está dizendo que, mesmo que ele mostre favor ao perverso, ele não vai aprender justiça. Ainda que na terra da retidão ele cometa a iniquidade, ele não vai atentar para a majestade do Senhor. Isso aqui que é preocupante, irmãos. Temos pessoas que, mesmo assim, vendo o agir de Deus, vendo o ensino de Deus, não vão aprender nada, não vão atentar nada para a majestade de Deus. Isso é que é triste. Que eu e você não sejamos esses. Que eu e você sejamos aqueles que estamos assentados na carteira, aprendendo, na cadeira, aprendendo aquilo que Deus está nos ensinando. Nós estamos matriculados na escola do Senhor e Ele é o professor, Ele ensina para nós. Verso 11. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso havei. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. E o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Então, o Isaías está dizendo aqui que, mesmo vendo a mão de Deus levantada, eles não conseguem ver que é Deus que está levantando a mão e mostrando o seu sinal para eles. O que eles vão conseguir enxergar? Eles vão conseguir enxergar o zelo, o cuidado de Deus pelo seu povo. Puxa, irmãos, isso aqui é tremendo. As pessoas vão ver Deus cuidar de nós. Dia a dia o Senhor enviando o maná. Dia a dia o Senhor enviando o sustento para nós. Como é que vocês conseguem pagar as contas? Como é que vocês conseguem ter alimento? Como é que vocês conseguem ter até para abençoar alguém? Isso é o cuidado de Deus. Isso não é glória para nós. Isso é Deus agindo. Eles não estão vendo Deus mexer com a mão, mas eles vão ver, diz o texto, que eles vão ver o zelo, o cuidado de Deus pelo seu povo, vão ficar envergonhados. Ah, como eu perdi tempo, eu deveria ter servido a Jesus. E nós não perdemos tempo, nós estamos servindo a Jesus e Ele cuida de nós, Ele cuida de nós.
Verso 12, terminando. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Então, tudo que nós fizermos, nós temos o amparo de Deus, é Deus que faz. Como é que nós estamos de pé? Como é que eu estou aqui para fazer essa obra, pregar para você, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, grupo, a irmã Marilene lá com as irmãs, como é que você faz para estar aí ligando sua internet? É Deus que faz isso, é obra dEle, é trabalho dEle, é ação dEle, é o manifestar dEle na nossa vida. Então, louvado seja Deus pela manifestação da sua presença e da sua glória em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Eu quero dizer a você que está conectado conosco, que ligou talvez seu computador agora e que ligou sua internet agora e está participando conosco, você que não é membro da Igreja Cristã Nova Vida, seja bem-vindo, sinta-se à vontade no nosso meio. Se você é um cristão, seja bem-vindo. Se você não é cristão, não serve a Deus, seja bem-vindo. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Amém? Muito bom estar com os irmãos. Vamos agora, meus irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar e pedir a misericórdia de Deus aqui sobre nós. Senhor, obrigado por mais essa noite. Noite de culto, noite de alimento espiritual, noite de termos a nossa vida renovada, as nossas forças renovadas. Senhor, vamos começar uma semana amanhã. Amanhã vamos acordar com mais atividades, mais notícias. Ó Deus, e precisamos que o Senhor assuma o controle e a direção. Abençoa todos que estão, ó Deus, precisando e necessitados da sua mão gloriosa. Abençoa quem está aqui comigo na minha direita, na minha esquerda, aí na casa. Ó Deus, quem está à frente, quem está sentado, quem está de pé, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa meu casamento, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa-me, ó Deus, eu te peço em o nome de Jesus. Oramos mais uma vez pelas pessoas doentes, por aqueles que estão contaminados por esse vírus, ó Deus, por aqueles que estão contaminados com outra doença também, com outra enfermidade, porque não existe somente esse vírus, as outras enfermidades, precisando da cura, do toque das suas mãos, e eu oro por todos que estão doentes, precisando de cura divina. Eu creio na cura divina, eu creio que o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura a saúde, e eu louvo o teu precioso e doce nome nesta noite, em o nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Fazemos essa oração de petição e com ações de graças em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, queridos, nós vamos agora, eu quero pedir a você, para você não sair da nossa página. Por favor, não saia, não vai visitar outra página, não vai sair do seu lugar agora. Fique aí e que Deus vai falar com você. Nós temos uma palavra de Deus para compartilhar com você e você precisa escutar até o final. Não vamos nos demorar muito, mas você precisa escutar até o final, início, meio e fim, porque Deus vai falar com você, tá bom? Vamos passar os nossos anúncios nesse momento. Quarta-feira nós estamos de volta, noite de oração. Chame seus amigos, chame seus familiares, seus amigos, seus vizinhos para orarem conosco. Então eu quero pedir a você que não falte nessa quarta-feira, 19h30, ligue seu computador, sua internet, seu celular. 19h20 você recebe uma notificação, tem lá uns louvores preparando você, já vai ligando, deixando ligado, e às 19h30 a gente começa com oração. É noite de oração, é tempo de nós clamarmos a Deus. Eu pedi aos irmãos pela manhã para você juntar todos os seus pedidos de oração aí com você, e na hora vamos oferecer a Deus as nossas preocupações, os nossos pedidos, e crer que Deus está pronto para atuar e para resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, quarta-feira, 19h30, eu espero por você. Você que não é membro da igreja, quiser uma palavra, precisando de uma palavra de encorajamento,
alinhamento, de direção, de norte para a sua vida, precisando de uma oração, entre em contato conosco, nós estaremos prontos e queremos ajudar você nesse momento tão difícil. Você que é membro da igreja, se estiver precisando de alguma coisa, entre em contato conosco, comigo, com a irmã Marilene, com alguns dos diáconos, e nós vamos tentar ajudá-lo na medida do possível, tá bom, queridos? Bom, irmãos, vamos, como fizemos pela manhã, vamos ao nosso período de ofertório. Então eu quero pedir a você, mesmo que você não pode contribuir agora, mas que você faça isso durante a semana. Mês de abril já passou, já conseguimos, para a glória de Deus, resolvermos todas as pendências do mês de abril. Mês de maio está começando, a gente não sabe quando esse período de isolamento vai ter fim. Colocaram dia 11 de maio, colocaram dia 15 de maio, nós não sabemos se isso vai ter fim assim, se vai alongar mais, se vai ter restrições, a gente não sabe. Então precisamos muito da sua ajuda, que Deus te conserve fiel, te conserve generoso para abençoar a casa dele, a obra dele que não para, né? Então, se você quiser entregar seu dízimo, sua oferta em mãos, estamos aqui com o expediente da igreja mais uma semana normal. Se você quiser fazer isso via banco, depósito ou transferência, pode fazer também. Eu te agradeço muito pela sua fidelidade e generosidade, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar juntos pela sua vida financeira. Senhor, abençoa teu povo, abençoa todos aqueles que estão vivendo, nós estamos vivendo esse momento difícil, Senhor, esse momento de tamanho aperto e recessão que nós estamos vivendo. Não sabemos como vai ser esse mês de maio. Ó Deus, louvamos o teu nome pelo suprimento no mês de abril e temos a certeza que o Senhor vai suprir em maio também. Abençoa aqueles que estão empregados, que o Senhor os mantenha empregados, trabalhando, conservando seus empregos. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta dos céus e abençoe, trazendo bênção sem medida sobre o teu povo. É a nossa oração em o nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Agora, queridos, vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia, sente-se, você pode sentar, né? Eu vou ler o texto bíblico até com você sentado mesmo. Se já está, fique, né? Se não está, sente-se. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia comigo, nós estamos aqui acompanhando o livro de Apocalipse. Então, se você está conosco pela primeira vez, nós estamos falando sobre as igrejas do Apocalipse. Eu quero pedir a você que abra comigo. Você que é membro da igreja já está sabendo. Nós vamos falar sobre mais uma igreja, já falamos sobre 3. Eu vou dar uma pulada, nós vamos pular a igreja de Tiatira. Por que, pastor, que o senhor vai pular? Não é importante? Não, é bastante importante, muito importante. Nós vamos pular a igreja de Tiatira e vamos falar sobre Sardes, a igreja de Sardes. Mas por que, de fato, o Senhor pulou Tiatira e vai falar diretamente em Sardes? Porque eu acredito que Sardes tem uma proximidade muito grande com essa semana nossa. Essa semana que eu pedi aos irmãos, iniciamos na segunda-feira com a leitura de alguns salmos e também olhando mais para dentro de nós, avaliando mais a nossa vida. Então eu acredito que nós estamos mais próximos dessa semana da igreja de Sardes do que propriamente da igreja de Tiatira, que também fica para uma outra oportunidade. Então a gente pulou por proximidade com a semana que nós vivemos agora. E você vai entender bastante. Não porque não é importante, Tiatira não é importante? Não, é muito importante. Mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque eu quero, nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre essa igreja que é bem próxima para nós nessa semana que passou agora. Tá bom? Então abra comigo em Apocalipse capítulo 3, são 6 versos. Nós vamos ler os 6 versos nesse momento. Apocalipse capítulo 3, vamos falar sobre a igreja de Sardes. Capítulo 3, verso 1 até o 6. Você já encontrou aí? Diga amém, escreva aí amém, ou peça para alguém escrever no comentário, para a gente ter uma mensagem bem dinâmica nessa noite. Vamos lá, a leitura bíblica. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, isso fala de discipulado, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos. Verso 6, terminando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, abençoa a leitura de sua palavra e a exposição dela nesta hora. Fala conosco, usa os meus lábios, eu sou um expositor imperfeito, mas que a tua palavra, que é perfeita, possa restaurar a alma de todos aqueles que estão ouvindo nesta noite ou ouvirão ao longo dessa semana, através de algum irmão, alguma irmã que vai enviar para alguma pessoa. Fala com todos aqueles que vão ouvir a tua palavra. Eu oro a ti nesse momento, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria muito nessa noite que todos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir ao longo dessa semana, porque depois você pode compartilhar isso com outras pessoas, também pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas que estão me ouvindo nessa noite, não ouvissem apenas a palavra de Deus, não emprestassem apenas os seus ouvidos, mas que permitissem que essas palavras fossem de fato carregadas de unção e pudessem entrar no seu coração e lhe marcasse verdadeiramente. A minha oração ao longo desses dias foi: Senhor, marca com essa palavra o coração do teu povo. Então eu quero pedir a você que ouça com bastante atenção e abra seu coração para que Deus marque você com essa palavra. A igreja de Sardes, o nosso tema nessa noite é a igreja que vivia enganada. Sardes era uma igreja que vivia enganada. Há tempo que nós estamos vivendo com uma imagem de cristão, com palavras de cristão, vivendo num ambiente cristão, mas uma pergunta é feita: será que de fato nós somos cristãos? Será que de fato você é um Cristo pequenino? Será que você é uma miniatura de Cristo? Porque a palavra cristão significa isso. Alguém que é uma miniatura de Cristo. Alguém que faz aquilo que Cristo ensinou. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde o importante é impressionar as pessoas. O patrão quer impressionar o empregado quer impressionar o patrão, o pastor quer impressionar a ovelha quer impressionar o pastor e também o homem quer impressionar a Deus. Ou seja, o homem quer passar uma imagem para as pessoas para que elas acreditem naquela imagem, quando na realidade essa imagem não é bem assim. Muitos vivem uma vida cristã como um faz de conta. Tem gente que se rotula como cristão, mas na realidade ele não é um cristão, vive uma vida de engano.
E o estudo da igreja de Sardes vem em um momento, como eu disse, de uma semana, onde nós fomos orientados. Eu pedi aos irmãos, no início da semana, segunda-feira ou domingo à tarde, se não me falha a memória, que nós passássemos uma semana mais dedicados e voltados com mais atenção para nós mesmos, com a finalidade de observarmos o que precisa em nós ser retirado para que aquilo que precisa ser colocado possa de fato ser colocado. Para quê? Qual a intenção disso? Que nós sejamos melhores? Que nós sejamos pessoas melhores? Não, para melhor servirmos a Deus. Irmãos, não vai voltar nada ao normal. Nada ao normal, não vai ser normal depois dessa pandemia. Inclusive, não pode ser normal a nossa forma de servirmos a Deus. Se você olhar a história da igreja de Sardes, ou melhor, da cidade de Sardes, Sardes ficou marcada por um terremoto devastador no ano 17. O imperador Tibério isentou de impostos a cidade para que ela fosse reconstruída. Então Sardes foi afetada por um terremoto devastador e ela teve que ser reconstruída. Então isso é bem próximo da época que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós estamos sendo devastados, nós estamos sendo moídos nesses dias. Está tudo sendo desmoronado, trabalho desmoronado, impérios desmoronando. E Deus está permitindo que nós tenhamos a oportunidade de reconstruir. Assim como a igreja de Sardes, Deus se dirige àquela igreja, ele inicia no verso 1, dizendo assim, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Estes símbolos aqui representam algo tremendo para nós. O que representou para eles e representa para nós? Quando fala de 7 Espíritos, fala da plenitude do Espírito. Sardes precisava viver exclusivamente do Espírito Santo. Então era importante para Sardes a ação do Espírito Santo, assim como é importante para nós, meus irmãos, a ação do Espírito Santo. Você que é membro da nossa igreja, qual foi o assunto que nós fizemos no final de janeiro aqui na nossa igreja? Qual foi o seminário que nós fizemos aqui no final de janeiro na nossa igreja desse ano sobre o Espírito Santo? Então nós falamos 4 reuniões, sexta, sábado de noite, sexta-noite, sábado de noite, domingo de manhã e domingo de noite. 4 reuniões falando a respeito da importância do Espírito Santo. Nós nem sabíamos que iríamos enfrentar esse período de pandemia. Então, o propósito de Deus é que nós venhamos a depender do Espírito Santo. Assim como era para Sardes, é para nós. Quando Deus fala que Ele é os 7 Espíritos de Deus e também fala sobre as 7 estrelas, as 7 estrelas fala da presença de Cristo, constante de Cristo em sua igreja. Sardes precisava lembrar constantemente que Jesus é o Senhor da igreja. Então, a dependência do Espírito e o senhorio de Cristo, isso faz de nós uma igreja. Isso faz de nós um cristão. Irmãos, se nós queremos viver, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso Senhor e Ele quer cuidar da sua igreja, Ele quer cuidar de nós. Jesus fala a respeito de Sardes e ele tem uma palavra bem curta e bem grossa. Que palavra curta e grossa é essa? O verso 1 diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê? Morto.
Tem nomes de que vive, mas está morto. Então, a visão aqui não era a visão de uma população, não era a visão da igreja, do povo, não era a visão do governo, não era a visão da mídia, era a visão de Deus. Na visão de Deus, aquela igreja era uma igreja de um cemitério espiritual. Eles estavam mortos e não sabiam. Eles não davam frutos e não sabiam. Eles não tinham o poder do Espírito Santo e não sabiam disso. Você já imaginou, irmãos? Eles estavam escondidos atrás do nome de cristão, mas na realidade eles não eram discípulos de Cristo. Sardes tinha nome, tinha prestígio, mas tudo isso era uma fantasia, uma ilusão, um engano. Não havia vida real naquela igreja. A igreja tinha nome de cristã, mas não era cristã. A igreja tinha uma imagem de cristã, mas não era cristã. Irmãos, é muito triste a gente observar hoje que o termo cristão caiu em descrédito. Ninguém acredita mais no cristão. Você diz, eu sou um cristão. As pessoas, tá. Eu sou crente. Tá. Sou membro da igreja. Tá bom. Não tem diferença hoje para as pessoas. Um cristão, um espírita. Um cristão, um católico. Não tem diferença. Um cristão, um bandista. Não tem diferença mais para as pessoas. O termo cristão caiu em descrédito. O cristianismo hoje se tornou uma religião mundial. Qualquer pessoa diz que é cristã. Com todo respeito, as nossas autoridades, eles dizem, eu sou cristão. Eu sou cristão. Toda gente diz que é cristão. O cristianismo hoje se tornou uma religião mundial e muitos se tornam cristãos sem serem cristãos. E muitos se consideram cristão sem ser cristão. Há um teólogo que disse que na igreja de Sardes eles eram mais cristólatas do que discípulos. Os cristólatras, segundo a visão desse teólogo, eram pessoas que eram cristãos somente em busca de felicidade. Eles eram cristãos para se tornarem felizes, e ponto final. Quando na realidade nós nos tornamos cristãos para sermos discípulos de Jesus, sermos testemunhas constantes de Jesus e buscarmos a presença de Jesus. Foi isso que Deus disse aqui. Eles teriam se lembrar do ensino que haviam recebido e guardar no seu coração. Então, um cristão é diferente de alguém que quer ser um cristão, se tornar um cristão para se beneficiar do cristianismo. Sardes era formada por aqueles que buscavam um atalho para chegar ao paraíso e não serem discípulos de Cristo de fato. Eles estavam sendo cristãos porque eles queriam chegar no paraíso, mas não viviam como cristão. Me tornei cristão, vou para o céu. Não é bem assim. Não é isso que Jesus ensinou. E eu quero fazer uma perguntinha para você, irmão, com muito amor, com muito carinho. E você, irmão? E você, irmã? É um cristão, é uma cristã de verdade, um discípulo, uma discípula fiel de Cristo? Qual a imagem que Deus tem de você? Qual a imagem que Deus tem a seu respeito? Os irmãos da igreja de Sardes estavam escondidos atrás das atividades que desenvolviam, mas não amavam a Deus de verdade. Eles tinham uma vontade de fazer, mas eles não amavam a Deus de verdade. E eu quero fazer uma outra pergunta para você, com muito amor, com muito carinho. Como é que Jesus vê isto? Fazermos as coisas para Ele, quando nós não o amamos de fato. O cônjuge sabe bem disso. Quando você diz que ama seu cônjuge, quando na realidade você não ama. Eu te amo. Eu te amo.
mas você na realidade não ama. Como é que Jesus vê isto? Muitas vezes, meus irmãos, a reputação nossa diante dos homens não corresponde com a avaliação feita por Jesus. E é isso que importa. Como Jesus nos vê. Não importa como as pessoas nos veem. O que importa é como Jesus nos vê. Diante dos homens, a obra dos crentes de Sardes era uma obra perfeita. Era uma obra íntegra. Mas diante de Deus não eram íntegras, não eram completas. Olha o que diz aqui o verso de número, deixa eu chegar lá, verso de número 1 e 2. Vamos lá. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por quê? Por que Deus estava falando isso quando todo o povo falava o contrário? Deus falou, olha, sejam vigilantes, consolida o resto que está para morrer, porque você está com o nome de vivo, mas você é morto, e alguém deve ter perguntado, mas por que, Senhor? E Deus responde, Jesus responde, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus, para nos defender, ele diz para nós, olha, eu preciso que vocês mantenham as obras de vocês íntegras, porque elas não são íntegras. E se eu for defender vocês com essas obras que não são íntegras, vocês serão condenados. Então andem em verdade, para eu poder chegar diante do juiz, Jesus está falando, eu chegar diante do juiz e ter argumento para falar com eles, para falar com ele. Então na visão de Jesus, as obras de Sardes não eram íntegras. E na visão de Jesus, as nossas obras são íntegras? Você pode representar um papel para mim. Fazer de conta que você é um seguidor de Jesus como seu pastor. Que você evangeliza, que você dizima, que você lê a Bíblia diariamente, que você ora, que você é fervoroso, que você ama as pessoas. É uma imagem que você pode passar para mim. Mas não se esqueça do que John Stott disse. O que John Stott disse, pastor? John Stott disse o seguinte, qualquer atividade que desenvolvamos só será legítima se for feita como expressão do nosso amor a Deus e ao próximo. Trocando em miúdos, então é a motivação que traz aprovação ou reprovação do nosso trabalho. Então é a nossa motivação que vai trazer aprovação ou reprovação da parte de Deus. Não é o que nós fazemos. O que nós fazemos não conta. O que conta é motivação. Ah, eu sou um crente, mas você é motivado a viver como um crente? Qual tem sido a sua motivação ao servir a Cristo, irmão? O que te motiva a servir a Cristo? As pessoas são legais? O ambiente é refrigerado? As músicas que a gente toca são muito boas, elevam a gente? Não é essa motivação que deve contar. Essa motivação te reprova. Nós precisamos de uma motivação que nos aprove, que nos isente, que mostrem para Deus, não para as pessoas. Para de viver essa ilusão, de falar muito que você é isso, que você é aquilo. Deus sabe se você é. E as pessoas sabem se você é ou não é. Porque às vezes o que a gente fala não bate com o que a gente faz. E Deus está mostrando isso para nós. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ele disse no verso 2 que as obras não eram dignas. Agora ele diz que as obras são dignas. Em Sardes, a maioria estava condenada, mas havia uma minoria digna de elogio, que não tinham contaminado as suas vestes e podiam vestir-se com as mesmas roupas brancas de Jesus. Ele disse, e andarão de branco junto comigo. A roupa de Jesus é branca,
As vestes dele são alva como a neve. E ele disse, porque são dignas. E por que são dignas? Porque foram chamados de dignas. Foram chamados de dignas não por seus esforços morais, porque eles eram pessoas boas, porque eram pessoas privilegiadas, porque eram amiguinhos de Jesus. Não era por isso. Eles foram chamados de dignas, sabe por quê? Porque tiveram as suas roupas, as suas vidas lavadas no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, porque foram redimidas. Porque foram redimidas. Meu irmão, o que nós carecemos é de uma igreja redimida, de uma igreja lavada, de uma igreja purificada por Jesus, que as nossas vestes não sejam de outra cor, mas que sejam brancas, alvas, como as vestes de Jesus. O que adianta você andar toda a sua vida ao lado dos poderosos e passar a eternidade longe de Deus? O que adianta você viver a sua vida fazendo um monte de coisa, abrindo-se para concessões, abrindo-se para ser, não é bem assim, e chega domingo, você bota sua roupinha de crente, suas vestes de crente e vem para a igreja, e todo mundo olha para você e diz, poxa, que gente boa, que homem bom, que mulher boa, que jovem bom, que moça boa, rapaz bom, e que criança bacana, mas é só aqui, na igreja. Em Sardes, a maioria estava morta, afetada pelo pecado, apesar da aparência. Mas a minoria estava sem contaminação com o pecado. Os irmãos devem se lembrar que uma vez Deus nos usou aqui domingo de manhã para falar de uma figura, de uma ilustração que Deus trouxe para nós sobre o noivo e a noiva. A noiva estava morrendo no CTI, respirando por aparelhos, e o noivo estava no corredor do lado de fora, aguardando por ela. Você lembra, irmão? Coloca aí para nós se você lembra. Diz assim, lembro. Interage aí comigo, por favor, deixa eu saber que você está lembrando-se desse fato. E eu disse que o noivo estava do lado de fora do corredor esperando a noiva, porque o casamento estava marcado. E a noiva estava morrendo, respirando por aparelho. E o casamento corria risco de não acontecer. Contei toda essa história e disse assim para os irmãos, assim diz o Senhor. Essa figura do noivo é Jesus e a noiva é a igreja está morrendo. E eu disse isso há anos atrás, irmãos. Há anos atrás, irmãos, lembram-se disso. E hoje é constatado que a igreja está morrendo. A igreja está morrendo, assim como o coronavírus está matando uma série de pessoas, o pecado está matando uma série de crentes, uma série de cristãos. Sabe qual é o meu desejo, irmão? Vou externar para você o meu desejo quando a gente voltar. As cadeiras estão todas vazias. Quando a gente voltar, que a gente entrar de novo por essas portas e continuarmos com a nossa vida em servir a Deus, que não vai ser normal, tem que ser diferente. Sabe qual é o meu desejo? Vou externar para você como pastor dessa igreja. O meu desejo é quando chegarmos ao final dessa pandemia, a nossa igreja possa ser composta por aqueles que não têm se deixado contaminar pela hipocrisia de achar que podem viver sem o poder do Espírito e sem o senhorio de Cristo. Precisamos parar com essa hipocrisia de achar que você pode ter a sua vida sem ter os atos do Espírito Santo. Sem ter o senhorio de Jesus, você não pode falar o que você quer, você não pode pensar o que você quer, você não pode agir da maneira que você quer. Você tem um Deus, você tem um Espírito dentro de você, você é morada do Espírito e você tem que ser uma pessoa que viva sobre a influência do Espírito. Ele que tem que controlar o que você fala, Ele que tem que controlar o que você pensa, Ele que tem que controlar onde você pisa. Se não valeu de nada esse tempo de isolamento. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Que nós estamos vivendo para trás uma vida enganada, uma vida iludida. Uma vida iludida igual Sardes. Daí você está entendendo por que eu pulei Tiatira para a gente chegar em Sardes. Porque essa semana eu pedi, será que você fez o que eu pedi para você? Será que você olhou, faxinou sua vida? Será que você pegou e faxinou, limpou sua vida ao longo dessa semana?
para você não ser mais a mesma pessoa. Porque essa pandemia, eu falei de manhã, tem um alerta de Deus, é intencional. Deus permitiu que essa pandemia, nós viéssemos a vivê-la, para que nós vigiemos e vigiemos. Foi o que nós falamos em Marcos capítulo 13, versículo 33 a 37, hoje de manhã. O conselho de Jesus é importante. O conselho de Jesus para a igreja foi que eles precisavam ter uma visão correta de si mesmo, acerca da sua vida diante de Deus. Não é o que você precisa melhorar diante das pessoas, porque se você fizer a opção de melhorar diante das pessoas, você pode correr o risco de não melhorar diante de Deus. Fazer o que todo mundo quer pode não ser o que Deus quer. Mas se você fizer o que Deus quer, pode ter certeza que vai ser tudo que as pessoas querem. Tudo que as pessoas à sua volta estão precisando é que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Tudo que as pessoas à nossa volta precisam é que nós sejamos controlados pelo Senhor da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Ele precisa ser o nosso Senhor e as pessoas à nossa volta vão sentir que Jesus governa a nossa vida. Não podemos viver mais uma mentira que nós mesmos contamos e acreditamos nela. Não podemos mais viver essa mentira de pensarmos que somos cristãos e não somos cristãos. Aí Jesus diz assim, no verso 2, ser vigilante. Essa palavrinha, ser vigilante, tem o significado de acordar e ficar de pé. Sabe aquelas pessoas que precisam bater no rosto para acordar? Ei, acorda, está na hora, levanta. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos tomar consciência do que somos como igreja, do que somos como cristão, deixando de nos enganarmos a nós mesmos. Pense agora. Eu não sei nem quanto tempo nós já temos aí. Já foi? Pense agora no final dessa palavra, no final dessa mensagem. Sabe, você não está aqui, mas eu estou sentindo que Deus está aqui falando com a gente. E essa mensagem vai chegar ao seu coração nesta noite para marcar você. Lembra do que eu disse no início? Não é palavra apenas para ouvir, é uma palavra para marcar a gente. Essa palavra me marcou, está me marcando mais uma vez. E eu tenho certeza que vai marcar você. Mas caminhando para o fim dessa palavra. Caminhando para o fim, presta bem atenção, com muito amor, com muito carinho. Desde quando? Olha bem aqui dentro, olha bem dentro da tela aí. Olha bem dentro, não escreve nada agora não. Olha bem dentro da tela do seu computador e do seu celular. Olha bem dentro da tela e presta bem atenção. Inclina um pouquinho mais seu corpo para frente para você ouvir. Desde quando os valores do mundo passaram a lhe falar mais alto do que os valores de Cristo? É isso que ele disse. Se arrepende. Se arrepende. Desde quando os valores do mundo passaram a lhe falar mais alto do que os valores de Cristo? Eu não sei como está aí na sua casa, mas aqui caiu um silêncio aqui sobre nós. Não sei se o Thierry sentiu isso, mas eu senti um silêncio, parou tudo. Você sentiu o silêncio, irmão? Sentiu o silêncio de Deus, porque isso aqui é muito forte, que Deus está falando com a gente. É muito forte o que Deus está falando conosco. É muito forte, é muito de Deus mesmo que Ele está falando com a gente nessa noite. A gente nem sente quando foi que os valores do mundo passaram a falar mais alto do que os valores de Cristo. E no verso 3, o Senhor disse assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. É o que nós temos que fazer. Aí Deus diz assim: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão,
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus está dizendo assim, se comparando a um ladrão, não que ele veio para roubar, mas é a forma que o ladrão se apresenta, que não marca a hora, que não marca o dia, que não passa nada para você que ele vai roubar alguma coisa de você. A gente às vezes está tão distraído que nem vê quando o ladrão chega, não é verdade, irmão? Quantas vezes as pessoas já perderam o celular, já foram roubados, estava distraído, nem vi, nem prestei atenção. Sabe? É isso que Jesus está falando para nós. Cuidado, porque se você estiver tão envolvido com esse mundo, então você não vai perceber que Cristo estará vindo ao seu encontro. Você nem vai perceber. E Jesus voltou, nem percebi. Ficou. Ficou. Nem foi a perceber, nem ficou, nem notou, nem percebeu-se. Eu termino dizendo para todos nós, nos arrependamos da nossa autossuficiência. Aceite que a esperança não vem de você, mas de Cristo. A esperança não vem de nós, a esperança vem de Cristo. Sardes precisava disto, a igreja precisa disto, e você precisa disto. A sua esperança, a minha esperança, vem de Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente terminasse, mas que você pudesse olhar para quem está do seu lado e falasse assim, inspirado, falasse assim, olha, a esperança vem de Cristo. Será que você poderia dizer isso para as pessoas que estão aí acompanhando o culto com você? A esperança vem de Cristo. A esperança vem de Cristo. De pé, vamos orar. O tempo já foi, Thierry? Feche seus olhos comigo, por favor. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, em favor daqueles que estão acompanhando a gente, que estão assistindo a gente e que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quiser fazer isso agora, talvez você esteja acompanhando com a sua família e você não é crente, não é um cristão, não segue a Jesus, não é membro de uma igreja, talvez é esposo de uma irmã, é esposa de um irmão, é filho de pais da nossa igreja, está assistindo a gente aonde for que você estiver. Talvez você esteja aí sem esperança, ou talvez esteja desviado, talvez esteja afastado já há muito tempo que você não vai na igreja. Não é esse tempo que nós estamos passando de 41 dias afastado, talvez você já há muito tempo que não vai a uma igreja. E está afastado, se desviou. Eu quero te chamar nesta noite dizendo para você, o Espírito e a noiva, ou seja, o Espírito Santo e a igreja, dizem para você nesta noite, vem para os braços do Pai, vem para Jesus. Nós declaramos nesta noite, vem para Jesus. Nós te fazemos esse convite, vem para Jesus. E se você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por este querido, com essa querida nessa noite, que está nessa condição, perdido, sem esperança, desviado, afastado da sua presença, Senhor, e que neste momento te recebe como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai Celestial, entrar e fazer morada na vida dele, na vida dela, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu também quero orar com a igreja. A igreja, ó Deus, que foi dirigida essa palavra, a igreja que estava enganada, que estava iludida, ó Deus, que vivia um faz de conta, meu Deus e meu Pai, a cada um de nós que estamos nessa situação,
vivendo uma vida iludida, enganada, um faz de conta. Ó Deus, muda a nossa vida, porque nós não queremos voltar, ó Deus, e sermos as mesmas pessoas. Precisamos do trabalho e da ação do Teu Espírito Santo. Oramos em o nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus, meu irmão, espero que você não tenha ficado triste comigo, porque eu só sou um mensageiro, a mensagem não é minha. Eu só estou tentando ser o mais claro possível com você para que você entenda o desejo do Pai, o desejo do Senhor. Não é o meu desejo. O que eu falei para você, eu ouvi. O que você precisa é o que eu também preciso. Tá bom, querido? Então não fica chateado, não fica aborrecido comigo. Feche os seus olhos mais uma vez. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo te acompanhem para uma semana abençoada. E que todo o povo de Deus diga amém. Semana abençoada, até quarta-feira. Eu espero por você e por todos quantos você vai convidar. Deus te abençoe, uma excelente semana. Fique na paz.